Beleza, galera. Podemos começar aí. Faltou só 3 ou 4 aí para entrar, né? Bom, vamos lá, galera. Quem for entrando aí, falta bem pouca gente. Então, vamos começar, a gente termina mais cedo, né? Termina mais rápido. Hoje é só a gente finalizar a última aula aí, que eu estava conversando com vocês, sobre o marketing para encantar o cliente, né? Então, nós havíamos conversado na aula passada, por exemplo, quando eu vou agregar valor num produto, para encantar o meu cliente, eu preciso saber aquilo que encanta ele, né? Eu preciso saber quais são suas necessidades, quais são seus desejos e tal. Então, para eu encantá-lo, eu preciso primeiro saber o que é isso, né? Então, hoje eu vou trazer para vocês algumas novidades aí que eu tenho visto na área, né? Trazida aliado ao marketing tradicional, que é o marketing antigo, que era feito, com o atual, que hoje está bastante desenvolvido, até mais do que eu achava, porque eu comecei a fazer alguns cursos aí e vi que a coisa ainda está mais evoluída ainda, tá? Então, eu vou passar aqui por cima para vocês, para que a gente possa conversar a respeito e terminar esse capítulo aí, a gente termina mais cedo, tá? Então, eu parei aqui, ó, nesse slide aqui, aliás, no slide anterior, né, onde eu havia falado para vocês que hoje, dentro das empresas grandes, não se constitui só os 4Ps do marketing e mais o P de pessoas, né? Hoje a gente tem mais uma série de coisas que as empresas estão cumprindo para que eu tenha em algumas ações, em alguns planejamentos, algum diferencial competitivo. Tá? Então, tudo que se busca aqui, quando eu falo de planejamento, de persuasão, de relações públicas, tal, tudo isso, pessoal, é no sentido de você agradar o seu cliente e você extrapolar o que ele está querendo, né? É o que a gente fala de valor percebido, né? Quando eu compro alguma coisa que eu fiquei muito satisfeito com essa compra. Então, isso é o valor percebido. Gabriela, boa noite. Tá? Então, tudo que eu faço aqui, pessoal, se for dentro do que está nas necessidades e desejos do consumidor, eu vou estar agregando valor ao meu produto e, naturalmente, eu vou fazer com que as pessoas se encantem. Tá? Então, eu tendo um cliente encantado, qual que é o principal objetivo disso? É você mantê-lo por mais tempo, porque eu torno a falar o que eu já falei na aula passada, de que é muito mais barato você manter um cliente do que você conquistar um novo. Cito exemplo para vocês, que, por exemplo, quando eu vou conquistar um cliente novo, eu preciso gastar muito em propaganda, eu preciso fazer com que o meu produto se torne conhecido. Esse cliente ele está com um pouco de desconfiança ainda, eu preciso colocar muito mais propagandas para que ele tome a coragem de ir lá e comprar o meu produto, de experimentar pela primeira vez. Então, para você conquistar um cliente novo, ele é muito, muito mais caro, tá? Um cliente, quando ele já está há algum tempo, o que acontece? O cliente, quando ele está há algum tempo, ele já criou uma certa confiança no seu produto,
ele já conhece, então às vezes você não precisa mais investir tanto em publicidade, às vezes nem em publicidade você precisa investir, porque se ele já conhece, às vezes ele vai no estabelecimento já procurar pelo seu produto, tá? Então, às vezes isso se torna muito mais barato você manter esse cliente. E uma série de outros fatores também, mas esse é o principal, tá? Então, tudo que é feito aqui, ó, dentro desses 20 P's do marketing aqui, tá? Hoje não são mais 4 só, né? 5 que a gente fala assim, mas é aquilo que eu falo para vocês. Normalmente, eu não colocaria tudo que está aqui, eu não colocaria, não teria o trabalho de fazer tudo isso aqui para colocar P em tudo isso aqui. Por quê, pessoal? Se eu pegar, por exemplo, na seção 2 aí, ó, que são as ações, por exemplo, um planejamento. Planejamento de marketing, você vai trabalhar com os 4 P's do marketing. A persuasão, você vai estar trabalhando com a publicidade. As relações públicas, você vai estar trabalhando com a promoção dentro do marketing, que é a publicidade, relações públicas, assessoria de imprensa, tá? Para atrair alguma coisa, ó, posicionamento de mercado, é uma coisa que se faz normalmente entre os 4 P's e tal. Então, eu acho muita besteira você ficar dando nome P para tudo isso aqui, porque, na verdade, a maioria aqui, eles vão tratar de coisas relacionadas a esses 4 P's do marketing. Se não são aos 4 P's, por exemplo, na última sessão aqui, ó, na sessão 4, a gente está falando de pessoas, que eu falei para vocês que jamais eu vou poder fazer o marketing sem um quinto P, que é o P de pessoas. Então, todas as outras aqui estão relacionadas a esse P de pessoas, tá? Mas isso não é importante para mim. O que é importante hoje da gente falar nessa questão de você fazer com que o seu cliente se encante, né? Fazer com que ele se encante é fazer com que ele compre várias vezes de você, que ele se torne um cliente fiel, um cliente com longa vida, né? Longa durabilidade e tal. Então, isso é o mais interessante para mim, tá? Então, vamos lá, para a aula de hoje, tá? Vou começar aqui pelos princípios do marketing, que hoje eles são revisados, como eu falei para vocês, né? Então, dentro do marketing tradicional lá, ele falava, ele estava em cima de conquistar novos clientes, né? Diferenciar os produtos e manter gerentes especialistas em produto, tá? Essa era a função do marketing antigo. Vou colocar o Felipe. Boa noite, Felipe. Vamos lá. Então, voltando, né? Então, o marketing, eu não falo nem tradicional, eu falo o marketing antigo, porque o tradicional, para mim, não existe. O tradicional é o que é hoje, né? E hoje ele já está bem evoluído. Então, no marketing antigo, o que eles pregavam? Que era, no marketing antigo, você não tinha tanta concorrência. Então, tudo que você fazia, você acabava vendendo. Então, no marketing antigo, você produzia, diferenciava os produtos lá, né, e mantinha as pessoas, os gerentes, especialistas e tal, nesses produtos, tá? Já no marketing atual, manter e crescer os clientes, diferenciar os clientes, também, depois não perdi essa explicação. Oi, Lucas, boa noite. Então, voltando, pessoal, no marketing atual, então, né, era a questão de manter e crescer os clientes, diferenciar os clientes, procurando encantá-los individualmente, manter gerentes especialistas em clientes, tá? E eu vou mais além ainda. Isso aqui, ele está falando de um marketing relacionado a alguns anos atrás, tá? Em que se baseava em cima de você fazer as coisas para os clientes, tá?
então manter e crescer com os clientes. Então, quem importa no marketing atual são os clientes, tá? Então, eu preciso fazer um produto que o cliente queira, no preço que ele queira, e colocar a propaganda no lugar onde ele queira ver essa propaganda. Tá? Isso é o marketing atual. Você está destinando as coisas, tá, no que o cliente está pedindo. Ok? Então, ó, diferenciar os clientes procurando encantá-los. Então, eu preciso fazer com que eu tenha grupos de clientes com características comuns, mas a gente sabe que cada um tem uma característica também individual. Então, eu preciso dar um jeito de atender essa característica individual. A gente está aí com a internet, a gente está aí com a rede social, tal, não sei o quê, né? Para justamente isso, você conseguir conversar individualmente. Lembro vocês que conversar individualmente, encantar individualmente, pessoal, não é você pegar um cara e falar, ó, eu vou fazer as coisas para você. Você vai pegar um grupo de clientes com características que elas vão ser semelhantes entre aquele grupo de clientes que te interessa. Tá? Então, isso que a gente chama de encantar individualmente. É lógico que à medida que eu vou dando vazão a isso de encantar individualmente, por exemplo, a Nike hoje ela consegue fazer um tênis para você, específico para você, onde você vai lá e pede a cor que você quer, o solado que você quer e tal. Não que esse tênis seja feito para você exclusivo, só que eles colocam numa linha de produção em que tem você e mais aí 1000 pessoas. E aí você consegue dar vazão a essa produção. Tá? Então, hoje você consegue individualizar? Consegue. Por exemplo, o site da Fiat, se você entrar lá, você consegue fazer pedir o seu carro através dali. Tá? Então, você monta o seu carro do jeito que você quer e esse carro vai ser entregue aqui do jeito que você quis. Tá? Então, na concessionária mais próxima onde você quis. Mas quem que vai fabricar? A Fiat e a Betim. Tá? Então, isso que a gente chama de você conseguir atendê-lo individualmente. Tá? E isso é muito importante. Ok? Então, até determinado tempo atrás, você estava com isso, você fazia lá uma pesquisa de mercado, né? E você conseguia identificar características nos seus entrevistados, em que você colocava isso num grupo de pessoas, e aí você iria atender essas pessoas de forma individualmente, assim, né? Individual, entre aspas, que não é individual na verdade. Você está criando um grupo de pessoas com características semelhantes que tem o desejo de consumir o seu produto, tá? Então, já no marketing mais atual ainda do que isso aqui, quando a gente parte para o marketing digital, o marketing digital hoje ele te dá a possibilidade de você analisar, de você medir muito mais coisas do que era uma pesquisa anterior, tá? Aquela que a gente fez lá, que a gente fez de forma até bastante responsável aqui, vamos fazer quem quer o sexo, tal, não sei o quê, que a gente fez aqui, né? Que a gente já montou aqui. Hoje em dia, isso está muito mais atual, tá? Eu não preciso mais fazer essa pesquisa. Os próprios dados das pessoas que estão na internet, eles são passados para mim, tá? Se eu faço uma propaganda, por exemplo, paga, eu tenho todo o controle do que está acontecendo nessa propaganda, de quem entrou, como que entrou, quais foram as suas necessidades, quais foram os seus desejos, onde que ele parou ali, onde que ele foi embora, que ele fechou a sua página, será que aquilo está desinteressante? Então, hoje você consegue, através de uma coisa que a gente chama métrica, tá? Analisar tudo dentro da internet. Então, é mais fácil ainda eu tentar individualizar esse atendimento, eu tentar individualizar essa venda. Tá? Então, hoje em dia, você consegue, de uma forma muito mais direta,
atender esses clientes. Se vocês, eu não sei se vocês já tiveram curiosidade, tá? Eu acredito que não, porque você tem que criar uma fanpage. Para você, por exemplo, fazer um anúncio pago no Facebook, você tem que criar uma fanpage, tá? Mas quem já tem uma fanpage, entra nos anúncios, ou quem não tem, se quiser fazer também para ver isso, é interessantíssimo, tá? Entra no Face, através de uma fanpage que tem que ser criada, né? Senão você não consegue fazer. Dentro dessa fanpage, você tem lá do lado direito, em cima, questão de anúncios. Entra dentro de anúncios e tenta ver quais são as opções que ele te dá para você atingir o seu público-alvo, tá? Ele vai falar lá que hoje não existe mais um perfil de cliente, tá? Não é que não exista mais, ele vai muito mais a fundo que simplesmente o perfil. Tá? E o que é o perfil? Lembra quando nós levantamos lá o perfil do nosso consumidor? Qual a idade, qual a cidade que ele mora, qual a sua renda mensal, qual a renda familiar, tá? Então, tudo isso é o que a gente chama de perfil, tá? No Facebook, a gente não trabalha com perfil, a gente trabalha com persona. O que é persona? Além do perfil, ou seja, ele vai levantar, além do perfil dessas pessoas que entraram na sua página, ele vai levantar os hábitos de consumo dessas pessoas, os hábitos de internet dessas pessoas. Então, por isso que a gente entende hoje quando uma propaganda sai correndo atrás de você, né? Você entrou lá, você viu, quero comprar um tênis. Todas as páginas que você abre daqui para frente, está lá o tênis, né? Quando não aquele que você escolheu, outros também de outras empresas. Então, isso é o que a gente chama de persona. Ela só segue você porque o Facebook ele vai identificar lá quais são as suas necessidades, tá? E, mais ainda, ele identifica através de hábitos seus. Então, por exemplo, eu entrei em 10 páginas que tinham tênis vermelho. Ele vai identificar que você quer um tênis vermelho. Ele vai começar a aparecer tênis vermelho, tá? Você entrou lá numa página que tem outros interesses. Ele vai identificar esses interesses e vai te colocar em contato com essas propagandas, tá? Então, esse marketing atual hoje, ele tem que incluir essa questão do marketing digital. Está muito à frente do que é simplesmente você crescer com o cliente, tá? Hoje você precisa metrificar, hoje você precisa medir, tá? Tudo que vai fazer. Então, ontem eu estava até dando essa aula para o último ano, já marketing digital em si, um curso de marketing digital, e eu estava falando para eles, pessoal, isso é do interesse de vocês também, de que o campo de marketing digital, para quem está saindo da faculdade, ele é astronômico. Todos os cargos que eu estou vendo estão pedindo coisas a respeito do marketing digital. Tá? E o que é o marketing digital? Você saber interpretar essas métricas, você saber interpretar esses dados que são coletados lá pelo Face. Se você não souber entender esses dados, não vai adiantar nada. Até estava comentando com os alunos ontem que as pessoas estão engatinhando na nossa região quanto a isso, tá? Por que eu falo isso? Porque as pessoas estão naquele negócio, quantos seguidores, né? Seguidor não é sinônimo de sucesso. Seguidor é simplesmente um primeiro passo. Se você não conseguir converter esse seguidor em cliente, em uma venda, isso não vai adiantar nada, tá? Então, esse campo que está se abrindo para isso, e ele ainda está se engatinhando, vale a pena, por exemplo, eu não sei o que eu vou fazer o ano que vem, depois que eu sair da faculdade e tal, não sei o quê. Vai se especializar nisso, pessoal, e, se possível, antes, tá? Porque 1 ano e meio hoje, para quem trabalha com a internet, 1 ano e meio é uma vida. Daqui 1 ano e meio, ninguém sabe o que vai acontecer, se vai estar ainda
Facebook, Instagram, se isso vai ter alteração, se vai ter alguma mídia nova que vai migrar e tal. Então, vale a pena hoje entrar e ver como que é feita essa história de marketing digital. Tá? O campo é enorme para quem está saindo disso. É emprego certo, ok? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Então, para romper, né, com os paradigmas do passado, em que o lucro era baseado em estratégias de produto e preço, então, antigamente, só se produzia, né, e tinha estratégia de você reduzir preço. Isso é tão primário, pessoal, essa história de produzir o máximo com mínimo preço. Isso é tão primário que vem daquela época que você não precisava nem de qualidade, tá? O cliente não exigia nem qualidade. Então, você colocava lá um preço bom, colocava um produto no mercado e aquilo vendia naturalmente. Vai fazer isso hoje em dia para você ver. Você vai ficar com o seu produto encalhado na prateleira, tá? Então, como era baseado em estratégias de produtos e preço, né? Em que um produto deveria ser bonito e barato. As empresas devem buscar construir um modelo eficaz de relacionamento com seus clientes. Pessoal, até nessa questão do Facebook, do Instagram, do YouTube, tá? Tudo isso são redes de relacionamento, tá? Tudo isso se faz com relacionamento. Até estava citando um exemplo bem característico disso, que as pessoas têm uma ideia errada de que vão colocar um anúncio, por exemplo, no Facebook, e isso vai vender se eu alcançar X número de pessoas. Nada disso, tá? Nada disso. Tudo ao contrário do que está se fazendo hoje na nossa região. Tá? A pessoa vai lá e oferece isso e acha que isso vai vender e vai ficar nisso. Tá? Não é bem assim, pessoal. As mídias sociais hoje, tá? Mídia social é relacionamento, não é venda inicial. É lógico que o final dela, ela quer a venda, mas ela, a princípio, é o relacionamento. É o relacionamento que vai fazer com que você venda. Tá? Então, eu preciso buscar esse relacionamento com os clientes. Ok? De que forma? Oferecendo conteúdo de que eles se interessam. Tá? Então, por isso que é tão importante, por exemplo, quando você entra lá no Facebook Ads, né, que é o de vendas e tal, quando você entra no Facebook Ads, você precisa identificar essa persona, ou seja, quais são os hábitos de consumo dela, porque ela que vai criar o relacionamento, tá? Hoje, eu até recebi uma ligação agora, umas 7 horas, que eu acho incrível como as empresas estão totalmente fora dessa questão de marketing digital, tá? Hoje eu recebi uma ligação, eram umas 7 horas, o cara ficou uns 2 minutos, e aí me causou uma certa curiosidade e eu fiquei ouvindo, tá? O cara começa a falar do Covid, tá? Começou a falar do Covid e tal. Eu atendi essa ligação, começou a falar do Covid. Porque Covid e tal, não sei o quê. Depois de, 2 minutos, 1 minuto, que é muito tempo, né, para você ficar ouvindo o cara ali falando, mas me gerou uma certa curiosidade e tal. Depois de 1 minuto, o cara falou que aquilo era uma propaganda de plano de saúde, tá? Quem deu a permissão para esse cara me ligar? E aí você começa a criar ojeriza, você começa a ficar pé da vida com isso, porque as pessoas não entenderam ainda de que você precisa se relacionar e essa pessoa vai ser benéfica quando essa pessoa, de forma voluntária, tá? Ela te pedir para que você mande alguma coisa para ela. Isso é a maneira mais eficaz de se fazer publicidade hoje. Tá? Eu preciso buscar dessa forma hoje. Eu não posso mais
ficar invadindo o espaço das pessoas. Isso não vende, pessoal. Muito pelo contrário. Tá? Muito pelo contrário. Então, eu recebi essa ligação, era umas 7 horas, mais ou menos. Eu falei, eu não estou acreditando. 7 horas da noite, a pessoa me ligando, tá? Eu recebendo uma ligação gravada para falar isso, né? Eu não quero, cortei no meio, nem esperei saber de que empresa que era, nem quis saber. Tá? Então, eu preciso criar uma rede de relacionamento. Isso é o mais importante. Isso é que converte vendas. Por que as empresas hoje de internet, tá? As empresas sérias, não estou falando essas empresas que vai lá, coloca qualquer anúnciozinho e tenta vender as coisas. Tá? As empresas sérias, o que elas buscam? Primeiro, construir esse relacionamento através de conteúdos que sejam interessantes. Tá? É criar muito conteúdo. Eu cito para vocês, que vocês são de uma geração de internet aí, cito, por exemplo, quem são os caras que mais estão ganhando dinheiro hoje, tá? Dentro do YouTube, por exemplo. Quem são os caras que mais estão ganhando dinheiro dentro do YouTube? Aqueles que fazem conteúdo que seja interessante para você. Tá? Interessante para um outro grupo de pessoas. E aí, o que o cara faz? Ele posta não uma vez por semana, ele posta todos os dias, quando não 2, 3 vezes por dia, um conteúdo novo. Tá? Se aquilo te interessa, você pediu para seguir ele. Não foi ele que pediu para você seguir. Tá? Foi você que, através de uma pessoa que falou lá, pô, segue esse cara aqui que é super legal, tal, não sei o quê. Então, esse é o marketing de relacionamento hoje, pessoal. Isso é que está vendendo. Isso é o que está deixando o nego rico hoje. Tá? Então, vamos pensar diferente. Já vamos pensar lá na frente. Já vamos pensar no curso do ano que vem, já que a gente vai tratar disso com vocês de uma forma bem específica. Essa questão do marketing digital. Tá? Então, ó, quais são os princípios do marketing revisado? Ou seja, o marketing de hoje, o marketing atual. Ó. Primeiro, os clientes e, sobretudo, os consumidores querem ser tratados individualmente. E cabe ao mercadólogo, né, estar permanentemente centrado nessa realidade. Por isso que é tão importante, pessoal, por isso que eu comentei com vocês aqui no início da aula, que está se buscando tanto o profissional que saiba interpretar os dados que estão lá, por exemplo, numa ferramenta que se chama Google Analytics. Tá? Esse Google Analytics, ele analisa tudo que você fez na internet, ou através do celular, ou através do Facebook, ou através do Instagram, ou através do seu e-mail, ou através do YouTube, ou através do próprio Google. Tá? Ele analisa tudo que você fez lá. Ok? E você precisa saber interpretar isso. Ele não é fácil. Não é. Eu fiz o curso. Agora, eu estava até comentando com o pessoal, falei, ó, agora durante as férias eu pedi 3 livros para poder estar me atualizando sobre isso, tá? Para poder trazer o que há de mais novo para vocês. Ok? Então, o que está se buscando hoje, tá? É justamente essa questão de que se os consumidores estão querendo ser tratados individualmente, você precisa saber o que essa pessoa individualmente, o que ela quer. Tá? E não cabe mais, por exemplo, você fazer pesquisas que são, por exemplo, mensais a cada trimestrais. Tá? Porque os dados da internet, eles estão colocados para a hora que você quiser. Se você quiser, por exemplo, mudar o rumo de uma campanha que você esteja fazendo, por exemplo, na internet, você consegue na mesma hora. Vamos supor, eu fui lá e coloquei em 10, vamos colocar em 5 mídias diferentes, Facebook, Instagram, coloquei no YouTube, coloquei no e-mail marketing lá, tal, coloquei lá 5 propagandas em 5 locais diferentes, tá? Uma delas não está dando certo,
Amanhã eu troco, hoje mesmo eu troco, tá? Então, hoje você consegue fazer isso. Então, o cara que entende lá, que sabe interpretar esses resultados, como vocês vão ver, através desse Google Analytics, você consegue ter esse tato individual de cada cliente, tá? Você sabe ali quem que entrou e saiu, você sabe até quantos minutos esse cara ficou na tua página, tá? Até isso ele dá. Então, ele sabe onde que o cara saiu, onde que foi que essas pessoas saíram. Aí você sabe que aquela página que você colocou, aquele conteúdo que você colocou, não está sendo legal, porque essas pessoas saíram, é que interromperam o ciclo ali. Então, você pode mudar isso. Então, você consegue fazer isso diariamente, tá? Até cada hora, você consegue mudar isso toda hora. Então, hoje eu vejo que as pesquisas de mercado hoje até já ficaram um pouco... É lógico, essa pesquisa de mercado é interessante. É interessante. Por exemplo, eu não consigo medir o que os consumidores estão pensando a respeito do preço seu, tal, tá? Eu consigo medir quais foram as atitudes dela, mas eu não consigo saber o que ela está pensando. Então, é necessário? Sim, uma complementa a outra. Tá? A pesquisa normal, mas a pesquisa normal, ela não pode mais ser o braço para você trabalhar, vamos supor, planejamentos. Tá? A longo prazo, sim. Se você pegar as duas e colocar lá e fazer um planejamento em cima disso, sim. Tá? Então, vamos lá. Ó. Os produtos têm um ciclo de vida. Tá? Isso é lógico, os produtos, eles nascem do zero, né? Eles vão ter uma subida muito grande. Você, no início de cada produto, quando você coloca no mercado, você coloca muita mídia, você coloca muita propaganda e tal. Então, esse produto, ele nasce do zero e ele vai subindo, à medida que você investe nessas mídias, tá? Ele vai subindo. Vai chegar um ponto em que esse produto, ele chega no seu ápice, tá? Ele não vai vender mais do que aquilo, até porque você tem uma demanda de produção. Às vezes você não consegue passar daquilo, tá? Então ele tem um pico lá que ele vai chegar no final lá. Qual que é a tendência? Que ele tem uma queda, tá? Por quê? Porque entrou um novo concorrente no mercado, as pessoas já não consomem mais esse produto, era uma coisa de início, tal, todo mundo experimentou, depois só ficaram alguns, né, clientes que gostam ou que gostaram muito e tal. Então, naturalmente, ele tem uma queda, tá? Todo produto, isso é para todo produto, ele tem um ápice e ele tem uma queda. Alguns produtos, dentro dessa queda, eles continuam numa constante muito grande que vale a pena você ficar produzindo. É o caso de marcas aí que estão há muito tempo no mercado, Coca-Cola, Maizena, Leite Moça e tal. Então, eles têm essa queda, mas eles continuam no nível de faturamento excelente, tá? Vamos dizer assim. Tem outros produtos que eles sobem, vão atingir seu ápice, começa a cair, e eles chegam num nível que não vale mais a pena você manter eles no mercado. Tá? Então, todo produto ele tem esse ciclo. Ok? Então, quanto mais eu manter ele lá em cima, tal, não sei o que, melhor para ele. Tá? Outro fator aí, ó, os clientes representam o ativo mais valioso de uma empresa, mas nem todos merecem um tratamento um a um. Tá? O que é o ativo? O que é o ativo? Por exemplo, se você pegar uma Coca-Cola, o que é o ativo na Coca-Cola? Além do produto em si, você tem lá os caminhões, você tem lá as fábricas, você tem lá os terrenos que estão localizados nessas fábricas, tal, não sei o quê. Isso são ativos, tá? E as empresas modernas, elas trabalham, por exemplo, o funcionário e os clientes como ativos, tá? Que são bens valiosos para a fábrica. Então, por exemplo, se você pegar a Coca-Cola hoje, tá? A marca Coca-Cola vale muito mais do que os ativos dela. Do que são os ativos? Do que as fábricas que ela tem, tá?
Então, por que isso acontece? Porque os clientes hoje veem essa marca como uma coisa de referência, tá? Então, eles são o ativo mais valioso. Por quê? Porque eles passam a ver essa marca de uma forma muito mais valiosa do que os seus próprios bens materiais, tá? Então, por isso que a marca Coca-Cola vale muito mais do que os ativos dela lá, tá? Então, outro fator, os gerentes de marketing têm que ajustar sua estratégia para o marketing relacional, relacional, de relacionamento, tá? Então, as estratégias hoje, até outro dia, tava os grupos de amigos nossos, né, que gostam de política, tal, não sei o quê, os caras adoram falar que a Globo tá morrendo, que a Globo tá isso, que a Globo tá aquilo, tal, não sei o quê, porque caiu o faturamento. Pessoal, entendendo isso de uma vez por todas, tá? Não é que está caindo, é lógico, está caindo o faturamento, sim. Mas por quê? Porque ela está migrando, tá? As verbas de mídia que a gente fala, as verbas de propaganda que as empresas têm, eles estão dividindo essas verbas também com a internet. Então, por exemplo, por que existe Globosat? Por que existe um canal de relacionamento dentro da Globo? Porque justamente ela quer pegar esse nicho que está mudando, tá? Então, gerente de marketing hoje, ele vai ter que administrar uma verba, tá? Que tem que ser colocado necessariamente no marketing relacional, tá? Você ficar fora hoje de mídias como Facebook, Instagram, é inadmissível, tá? Então, eu tenho que destinar verba para isso, ok? Então, vamos lá, ó. 4 passos importantes, né, do marketing relacional. Ó. Identifique cada cliente, é importante, tá? Identificar cada cliente, se eu tiver a possibilidade de fazer isso, ótimo. Por exemplo, se eu estou numa multinacional, dificilmente eu vou identificar cada cliente, tá? E aí entra aquilo que eu comentei, acho que até com vocês em outra aula, de que as coisas estão se tornando muito internet, que a gente fala é um caminho sem volta. Eu já não acho, pessoal, eu já não acho. Pelo seguinte, tá? Eu tenho uma fábrica, vamos dizer assim, eu tenho uma fábrica lá em Franca que fabrica sapatos, tal. Essa fábrica, ela colocou os sapatos na internet e ela também vende para lojista, tá? Ela tanto vende para o lojista como vende diretamente pela internet. Os caras acharam que isso era uma coisa boa, tá? Beleza. A princípio parece ser uma maravilha para a fábrica, né? Vender no preço de venda que vende a loja. Antigamente eu vendia só para a loja, um produto a R$50, tá? A loja tinha que colocar o seu valor, e aí esse custo para o cliente saía em torno de R$150, tá? Ou seja, a fábrica ela vende para você a 50, você está revendendo a 150. O que a fábrica achou? Bom, se eu vender isso diretamente por 150, eu vou ter muito mais vantagem. Você está vendendo pelo triplo. Então, todo mundo começou a partir para venda direta, para venda, né, via internet direta. Tá? E o que aconteceu? O lojista começou a competir com com essa fábrica, tá? Mesmo o lojista fazendo lá sua paginazinha de venda lá na internet e tal, não dá para você competir com fábrica, né? E aí se torna um problema, pessoal, porque qual que era a forma da fábrica identificar cada cliente? Quais eram os hábitos de consumo de cada cliente? Todo lojista, ele sabe, aquele cliente que compra
todo mês lá, tal, não sei o quê, aquele cliente assíduo, ele sabe quais são os hábitos desse cliente. Tá? E aí a fábrica perdeu esse referencial. Ok? Então, ó, identificar cada cliente é importante. Então, eu não sei se esse é o caminho melhor. Por exemplo, você pegar, a princípio parece ser uma maravilha, mas eu tenho certeza que isso caiu muito. Por quê? Porque você perdeu essa chance de identificar cada cliente. Ok? Então, isso hoje, com essa questão do marketing digital, talvez você consiga, no futuro próximo, identificar os hábitos de consumo. Ainda você não identifica, simplesmente você não é que você não identifica, você vai lá no Face e você coloca quais são os hábitos que você acha que esse cara tem, tá? Que esse cliente tem. E aí o Facebook vai buscar para você, mas não é que você saiba quais são os hábitos, é que o Facebook faz uma série de cruzamentos de dados e vai mostrar sua propaganda para aquele que ela acha que é melhor. Tá? Para o Facebook é importante que você tenha resultado, porque você vai continuar investindo cada vez mais e mais e mais. Tá? Então, identificar cada cliente é importante. Tá? Diferencie cada cliente. Se eu puder dar um tratamento diferenciado para cada cliente, ótimo. Quem que dava isso antigamente? O lojista. O lojista não manda o produto na sua casa para você experimentar um condicional, tal, não sei o que, para você experimentar. Depois você devolve para a loja e tal. Não é assim que funciona aqui no interior? Né? Ele tá diferenciando cada cliente. Quando você parte para venda direta via internet, você não consegue diferenciar. Tá? A não ser que você interprete esses dados que eu estou falando para vocês, que é importantíssimo. Tá? Identificar cada cliente, diferenciar cada cliente, faz parte de você analisar, de você metrificar e entender essas métricas, tá? Dentro do Facebook, lá dentro do Instagram, dentro desse Google Analytics, tá? Procure interagir com cada cliente. Se eu tiver condições de interagir com cada cliente, ótimo. Tá? E outra, customizar, ou seja, fazer do jeito que ele quer. Tá? Eu preciso criar meios. Pô, a Nike criou meios de você fazer a coisa do jeito que você quer, por que você não vai? Né? A princípio, isso há um tempo passado atrás aí, parecia ser uma coisa impossível. Hoje você compra, por exemplo, na Netshoes, uma camisa de time personalizada com o seu nome. Hoje você compra determinadas coisas que estão customizadas para você. Tá? Então, as fábricas grandes, inclusive, estão buscando artifícios para conseguir fazer isso, para conseguir customizar o produto para você, ou seja, fazer do jeito que você quer. Beleza? Então, ó, algumas perguntas-chave, né? De produto e preço, por exemplo. Os seus produtos ainda são considerados adequados pelos seus clientes, ou seja, eles satisfazem ainda as necessidades e desejos desse cliente, ele encanta ainda esses clientes, tá? Então eu preciso saber. Lembra que eu falei para vocês que, por exemplo, quanto mais pesquisas eu tiver, tá? Quanto mais pesquisas eu tiver, mais rápido eu vou identificar quando o cliente começa a mudar as suas necessidades e desejos, tá? E aí eu consigo fazer uma estratégia para mudar isso. Se eu ficar dormindo no ponto, adeus, tá? Eu vou perder esse cliente, tá? Então, eu preciso entender, né, se ainda esses produtos são adequados, ou seja, se eles satisfazem a necessidade e desejo do cliente, tá? O design de produto agrada seus produtos, aliás, o design de produto agrada seus clientes ainda, tá? Seu produto ainda serve, né, para eles, o design dele ainda serve, o preço é visto com simpatia pelos seus clientes, ou seja, seu preço ainda é compatível, tá? A embalagem
é eficaz como proteção e promoção do seu produto, tá? A embalagem, né? Existem, por exemplo, vocês veem aí a Skol como um referencial de novas embalagens de cerveja. Não sei se vocês já repararam isso, que a Skol, todo ano ela lança 2 projetos diferentes. O Litrão foi ela que lançou, o Latão foi ela que lançou, a mais fininha lá, né, a menorzinha, que não esquenta, foi ela que lançou. Antigamente, não sei se vocês vão lembrar, ela tinha colocado um termômetrozinho para falar quando estava gelado ou não, na lata. Então, tudo isso são departamentos de desenvolvimento da escola, tá? Então, eles estão constantemente criando embalagens que sejam eficazes para o seu consumidor. Eu gosto de tomar cerveja, mas, putz, eu acho que a latinha lá de 300 ml, 300 e pouco lá, ela esquenta tanto. Legal, hoje você tem a mais fininha, tá? Não gosto de tomar na lata. Legal, hoje você tem a long neck, tá? E num preço muito competitivo, que é mais importante, tá? Então, essa embalagem ainda é eficaz, você precisa saber, ok? Por exemplo, eu tenho um referencial sobre isso, que quem fez a mudança das embalagens do leite Brancão fui eu, tá? Que era totalmente desatualizada, aquele design todo que tem lá fui eu que criei, tá? Do leite Brancão. E na época nós fizemos um estudo. Por quê? Porque o leite longa-vida hoje, ele ganhou muito mercado. Por quê? Longa-vida, né? O próprio nome já diz. Você coloca lá na geladeira, daí uma semana esse leite está bom para tomar. Se você pegar o leite fresco, por exemplo, o Brancão, que é vendido em saquinho, você tem uns 2 dias, 3 dias no máximo de consumo desse leite, tá? Então a gente começou a fazer um estudo de embalagem, o que poderia ser feito para se mudar. A gente não tinha a condição de colocar, por exemplo, na caixinha, mas foi feito todo um estudo para se colocar num saquinho que ele era preto por dentro, tá? Para manter esse produto, né, longe de luz solar, de luz natural, de luz natural não, de luz artificial, tal. Então foi feito todo um estudo e a gente viu que não compensava, tá? Então a gente precisava mudar essa estratégia, tá? Então dá para vocês perceberem, por exemplo, a embalagem Tetra Pak é uma coisa muito mais vendida hoje do que o leite de saquinho, tá? E é difícil de manusear, né? Por exemplo, você pega um saquinho, é difícil de manusear. Às vezes ele fura, tal, na própria gôndola do supermercado lá, às vezes tem um monte furado, né? Então, tem uma série de desvantagens. Então, eu preciso fazer o planejamento de marketing dele de uma forma diferente, não em cima da embalagem, tá? Mas há todo um estudo de mudança, tá, dessas embalagens. Os serviços aos clientes são estimulantes para gerar vendas. Aí que eu falo para vocês, ó, o relacionamento, tá? Os serviços que você presta para ele ainda são estimulantes para gerar vendas, tá? O conteúdo que você fornece para ele é estimulante para gerar vendas, ok? A força da marca é um fator de diferenciação, tá? Vocês viram lá nos canais de distribuição lá, vocês viram na Ambev, né? De que o cara que faz a entrega, ele precisa ter noção do valor da marca que ele representa, tá? Então a força da marca é um fator de diferenciação, lógico que é um fator de diferenciação. Eu preciso saber se a minha marca é um fator de diferenciação. E é tão interessante, galera, porque já tive lojas e essa marca minha, ela se tornou forte, tá? É tão interessante que quando você começa a gerar valor para o seu cliente, a sua marca, automaticamente, ela vai se alavancando, a ponto de, às vezes,
chegar num ponto em que as pessoas começam a pedir franquia da sua loja. Por exemplo, não tem outros lugares para eu conseguir o seu produto e tal. Então, ela tem uma elevação gradual, tá, essa marca. Então, ela vai conseguir ser forte, a marca, quando ela vai fornecendo diferenciação para o seu cliente. Quando ela vai agregando valor para esse cliente. Tá? E por último aí, em que estágio do ciclo de vida que está o seu produto? Na introdução, né, no desenvolvimento, na maturidade, que é o pico, né? Ou já está no declínio? Eu preciso entender isso também. Ok? Na questão da comunicação, a comunicação do seu produto é persuasiva, ou seja, você ainda consegue vender ela através de persuasão, tá? E o que é persuasão? Eu criar coisas que vai gerar interesse em você, tá? A comunicação do produto contém todas as informações para atrair e satisfazer. Lembra que eu falei para vocês que o posicionamento do mercado é muito importante aqui, porque ele que comunica aquilo que você é melhor. Então, por exemplo, Leites Brancão, qualidade é o nosso negócio. Olha quanta coisa está passando essa informação, esse slogan que foi colocado embaixo. Tá falando que o leite Brancão tem qualidade superior. Tá? Então, ele passa informações, por exemplo, da própria faculdade que nós já fizemos, né? Seu futuro pertinho de você. Ou seja, estamos mais próximos de você, que mora em Panorama, tal, do que qualquer outra faculdade. Tá? Então, seu futuro pertinho de você. Então, o slogan é importante, a comunicação desse produto é importante, a comunicação de serviço é importante, tá? Para atrair e satisfazer esse consumidor. A sua força de vendas está preparada para resolver todas as questões inerentes à identificação de necessidades e transferência de posse do bem ou serviço, tá? A sua força de vendas, hoje a gente não trabalha, até estava vendo isso ontem, hoje a gente não trabalha mais setor de vendas separado do setor de marketing. Tá? Por quê? Porque quando eu trago a mídia social, quando eu trago a internet para o meu negócio, tá? Ela precisa andar junto. Tá? Então, o marketing vai resolver essas questões para o departamento de vendas, e o departamento de vendas vai vender melhor. Tá? Então, isso é um fator interessantíssimo. Mas não vamos tocar nisso hoje, isso vai ser um pouco mais para frente. Tá? No momento em que a venda é realizada, o cliente se sente satisfeito, o cliente está satisfeito, como é que eu sei se o cliente está satisfeito? Eu preciso saber. Tá? Preciso dar um jeito de saber. Por isso que, às vezes, algumas pessoas ligam, não sei o quê, qual a sua satisfação com o produto, faz lá uma pesquisinha rápida com ele e tal. Tá? É interessante. Também com relação à praça, e eu deixei a praça por último, pessoal, porque justamente a gente está vendo isso em canais de distribuição. Tá? Então, a praça ali, ela envolve a distribuição, a logística e assistência técnica, ou seja, o pós-venda. Tá? Então, na hora da verdade da entrega, instalação do produto, o cliente ficou satisfeito. Tá? Na hora da verdade, o que é a hora da verdade? O que é a hora da verdade? Tá? Eu tenho uma das aulas que no começo do ano que vem, que eu vou dar para vocês, que a gente vai falar sobre isso, que é uma hora da verdade. Tá? Quando eu saio para fazer compra no supermercado, eu pego meu carro, eu me dirijo até o supermercado, eu paro no estacionamento, é uma hora importante. Eu pego meu carrinho, entro lá, tal, achei todos os produtos, importante. Tá? O mercado não estava lotado, importante. Consegui estacionar fácil, importante. Peguei muita fila para pagar, é importante. Tá?
É importante para quem? Qual foi a hora da verdade que mais interessou para você? Tá? Eu preciso saber isso. Qual que é a hora da verdade que mais interessou? Foi a fila? Eu preciso, para eu te manter como cliente, eu preciso reduzir a minha fila, tá? Foi a quantidade de produtos, a qualidade dos produtos que se vendia naquele supermercado. Essa é a hora da verdade, então eu preciso ter uma variedade maior de produtos, tá? Então, ele trabalha com horas de verdade, ó. Então, na hora da verdade da entrega e instalação do produto, o cliente ficou satisfeito. Então, qual foi a hora da verdade que fez com que ele ficasse satisfeito? Por exemplo, a montagem bem feita, foi o pós-venda que foi bem feito, foi a entrega rápida que foi bem feita. Qual foi a hora da verdade que mais importou para esse cliente? Tá? Na hora da verdade do serviço ao cliente, a assistência técnica tem funcionado. Então, da assistência técnica que ele precisou, tá? Retornou o produto rapidamente para ele, ele mandou arrumar. Pô, o cara já está insatisfeito. Se demora para devolver para ele, tá? Essa hora da verdade, ela vai ficar comprometida. Então, dentro da assistência técnica, ele resolveu o problema, ele mandou no prazo estipulado, ele mandou rapidamente, tá? Você pagou frete para poder mandar arrumar esse produto, tá? Para poder trocar esse produto, você teve que pagar o frete. Então, qual foi o momento de verdade, tá? O sistema de distribuição proporciona satisfação ou insatisfação aos clientes, tá? Lembrando que sistema de distribuição envolve toda aquela logística que a gente viu lá na matéria de canais de distribuição, tá? Então, ali, quais foram os pontos de satisfação e insatisfação dos clientes, né? Os de satisfação, eu preciso falar para os outros clientes que várias pessoas estão satisfeitas com aquilo. E os de insatisfação, eu preciso resolver o problema, tá? As franquias agradam ao cliente, constituindo-se um importante ponto de atração para a marca da empresa. Vale a pena você fazer uma franquia da sua empresa? Tá? Lembrando que franquia é você abrir outras lojas, é você, por exemplo, vender a sua marca para outras pessoas explorem a sua marca. Tá? Então, elas agradam ao cliente a ponto de você criar uma franquia dessa loja. Tá? Quando você cria uma franquia, é algo muito sério. Você está vendendo um sonho para uma pessoa que está comprando essa franquia sua. Tá? Os canais de distribuição estão desempenhando adequadamente suas funções e satisfazendo os clientes consumidores. Lembra lá que era canal de distribuição, né? Ela pode ser direto para o cliente, através de intermediários, tal. Está satisfazendo os clientes? Né? A fábrica mandou para o intermediário atrasou para entregar no supermercado. No supermercado faltou aquele produto. Tá? Então, está satisfazendo o cliente? Não. Okay? Ainda que a fábrica tenha entregue no intermediário rapidamente, teve um que a gente fala teve um corte aí, né, desse meio. Então, na hora da verdade, do atendimento ao cliente, o que prevalece é a satisfação ou a insatisfação dele? Tá? Atendimento ao cliente é um negócio importantíssimo, pessoal. Tá? Ali que ela avalia, normalmente, o produto ou serviço. Tá? Então, ela está satisfeita, eu vejo muita gente ainda trabalhando, assim, sabe, não atendendo direito, tal, o cliente, tá? O cliente interno está satisfeito e motivado a trabalhar os objetivos da empresa. O que é um cliente interno? São os funcionários da empresa, tá, pessoal? O funcionário é o primeiro cliente que precisa estar satisfeito. Tá? Funcionário falando mal da própria empresa é algo absurdo. Tá? Então, você precisa fazer primeiro um planejamento, marketing. O Kotler, lá, que é o autor do marketing, é um dos autores do marketing, que é o mais renomado, tá? O Kotler, ele fala o seguinte: arrume a sua casa primeiro, para depois você partir para
mercado externo. Tá? Então, arrume a sua casa primeiro. Faça primeiro com que o seu cliente interno, seu funcionário, esteja satisfeito. Ok? Esse é o último, se não me engano. É o último. Tá? Nos conceitos de marketing, ó, pesquisa de mercado, de preço, de marca, de força de vendas, de serviços ao cliente, da distribuição, da propaganda, tal. Então, isso aqui, pessoal, se eu tiver um planejamento em cima de cada coisa aqui, como aconteceu lá na Ambev, que vocês viram recentemente, tá? Eles tratam, por exemplo, a distribuição como um planejamento à parte, porque ela vai gerar diferencial competitivo, tá? Tem empresas que trabalham a força de vendas como diferencial competitivo, tem empresas, por exemplo, como a Coca-Cola, que trabalha a marca como seu diferencial competitivo. É lógico que ela trabalha as outras, tá? É lógico. Só que ela tem na sua marca a questão mais forte, tá? Então, eu preciso, para encantar o meu cliente, eu preciso ter um planejamento em cima de cada item que a gente falou aqui, ó. Tá? Só assim eu vou conseguir encantar esse cliente. Beleza, galera? Alguém tem alguma dúvida aí, alguma colocação que quiser fazer? Então, na próxima aula, essa aula aqui eu já vou colocar lá para vocês, tá? Para que vocês vão estudando e tal. Não vão para a prova sem estudar, tá? As perguntas são interpretativas, tal, então, pelo menos dê uma olhada ou na aula gravada, ou nos slides, tá? Que vai ficar tempo para resolver aquilo lá, não vai conseguir, ok? Então, próxima aula, tudo que foi dado após a avaliação bimestral lá, que vai estar lá no Moodle, após a avaliação bimestral, é aquilo que vai cair na semana que vem. Beleza? Então, até semana que vem. Deixa eu só fazer a chamada aqui de vocês. Então, até a semana que vem, que é prova, né? Volto a dizer, se tiverem alguma dúvida, me encaminhem, tal, para que eu possa tirar lá, tá? No WhatsApp lá que eu tiro para vocês. Então, vamos lá. Leslie, está aí? Não? Daiane? Felipe? Presente. Gabriela? Presente. Luiz? Presente. Lana? Lucas Correia? Lucas Natan? Nick? Presente. Wesley? Beleza, então, galera. Então, até semana que vem estamos aí, tá? Deem uma olhada, pelo menos, lá nas explicações, tá? Porque elas vão ser dadas em cima do que foi dado em aula, que foi falado em aula, beleza? Se puderem assistir às aulas gravadas, dá uma relembrada nas aulas gravadas, melhor ainda. Beleza? Então, boa noite para todos aí. Até semana que vem. Então. Valeu, bom final de semana para todos. Boa noite, professor. Boa noite.